Quando nos referimos à gestão de processos cognitivos, nós falamos sobre funções executivas, que incluem memória de trabalho, planejamento, execução e também a flexibilidade mental. Hoje vamos falar sobre a flexibilidade mental, que também é chamada de recontextualização. O que seria essa flexibilidade? Seria a capacidade que nós temos frente a um acontecimento inesperado, uma coisa não previsível, nós termos aquele jogo de cintura para mudarmos o nosso comportamento frente a novas circunstâncias. Por exemplo, digamos que eu esqueci uma chave e tem uma porta fechada e eu não tenho como abri-la. Eu não vou ficar parada na frente da porta esperando cair uma chave do céu ou aparecer alguém ou ficar chutando a porta. Eu vou ter que tomar uma providência. Então, o que eu posso fazer? Procurar um chaveiro, ver se alguém tem uma cópia da chave, etc. Então, seria essa capacidade da gente pensar em alternativas que sempre são criativas, né? Uma criatividade, o que eu posso fazer, né, nessa circunstância, neste acontecimento. Por isso que ele é o jogo de cintura mesmo. Nós terapeutas temos que ter muito jogo de cintura quando fazemos um planejamento e de repente aquilo não dá certo por algum motivo e a gente tem que então, o que eu vou fazer frente a esta situação? Para uma boa flexibilidade mental, é muito importante a estimulação do nosso lobo frontal. A gente tem que pensar no lobo frontal como o nosso comando central. Ele é o maior de todos os lobos e é a área responsável pelas funções de níveis superiores. Uma pessoa com uma boa flexibilidade mental se adapta rapidamente a novas situações. E também a flexibilidade cognitiva ajuda a gente conseguir tolerar alterações que podem acontecer no dia a dia em nossas vidas, né? Quando a gente tem que resolver um problema ou realizar uma tarefa. Então, permite, né, ter ideias criativas para soluções alternativas àquilo que a gente precisa. E as pessoas com uma boa flexibilidade mental são capazes de passar de uma atividade para outra com facilidade e saber como atuar em diversas situações. Qual seria o oposto das habilidades cognitivas? Seria a rigidez cognitiva. E eu gostaria de fazer um paralelo da flexibilidade com a flexibilidade física da pessoa. Como é importante a pessoa ter um corpo flexível e uma mente flexível também. Então, a gente sabe que a atividade física é muito importante para o cérebro. Existe um exercício que eu gosto bastante, que diz a idade do corpo da pessoa. A gente sabe que criança senta no chão, levanta com a maior facilidade e à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela precisa de um apoio, né? Ela precisa se apoiar em móveis ou alguém puxar, né? Quando a vovozinha senta no chão para brincar com os netos ou com os bisnetos, ela não consegue levantar depois. Esse exercício que eu recomendo que as pessoas façam é o seguinte: sente-se no chão, né, com as pernas esticadas e tente levantar sem usar as mãos e sem, obviamente, apoiar em lugar nenhum, sem que ninguém puxe, só usando a força do corpo. Normalmente, crianças se levantam facilmente e até os 30 anos, 30 e poucos anos, salvo exceções, se a pessoa tiver algum problema físico ou algum osso quebrado, evidentemente, ou algum excesso de peso, etc., talvez não consiga, mas normalmente pessoas até 30 anos conseguem levantar simplesmente com a força do corpo. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, vai caindo pela metade, de até 50 anos, grande parte de pessoas não conseguem, depois de 60 então nem se fala, depois de 70 nem se fala. Mas se a pessoa treina sempre fazer esse tipo de exercício, como vocês estão vendo no vídeo agora, possivelmente a pessoa vai até uma idade avançada e consegue se levantar sem o auxílio das mãos e sem ajoelhar no chão, digamos. Porque nós sabemos que a flexibilidade mental acompanha a flexibilidade física e vice-versa.
E o contrário, que seria a rigidez mental, também acompanha a rigidez física. Então, as crianças são mais flexíveis do que os idosos, tanto mental quanto fisicamente. E quais seriam os transtornos ou as patologias associadas com a rigidez cognitiva? É muito comum a gente encontrar rigidez cognitiva em vários transtornos, porque as funções cerebrais usadas pela flexibilidade cognitiva foram alteradas. Então, ela é característica, digamos, de alguns transtornos neuropsiquiátricos, muito comum com as crianças que têm dificuldade de prestar atenção, pessoas que sofreram algum tipo de trauma cerebral, um TCE, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, ou sofreram um AVC, ou então transtornos complexos como o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né, o TDAH, também o transtorno obsessivo compulsivo. Então, nesses casos, a pessoa não tem, ela perde essa capacidade de ser flexível, né? A pessoa que tem toque, ela normalmente, ela não sai daquilo, ela precisa fazer aquilo, ela não consegue flexibilizar e fazer uma coisa diferente. A falta de flexibilidade também pode ser característica de pessoas com TEA, né, com transtorno do espectro do autismo, transtornos alimentares, por exemplo, anorexia, bulimia, pessoas com dependências químicas. Então, seria essa falta de flexibilidade. Quais seriam maneiras de melhorar a flexibilidade cognitiva? A primeira delas é a leitura. Né? A leitura eu acho que melhora tudo. E, infelizmente, as pessoas estão lendo muito pouco. Né? Ler livros mesmo, livros físicos, como isso é importante para a criatividade, para a flexibilidade. Uma outra coisa seria a meditação. Quem me conhece sabe que eu sou muito adepta da meditação. Também eu acho a meditação uma panaceia, né? Um remédio para muitas coisas. Uma outra coisa seria os exercícios físicos, a importância do exercício físico para a flexibilidade. Um bom sono e também os exercícios cognitivos. Por isso que eu escrevi tantos manuais para habilidades cognitivas. São os manuais Papa-Terra, com muitos exercícios de flexibilidade, principalmente aqueles de pensamento lateral, onde a gente tem que pensar fora da caixa. Então, se não dá certo de um jeito, vamos ver como é que a gente pode sair dessa situação. E a gente sabe que a flexibilidade cognitiva exerce uma ampla função na aprendizagem e na resolução de problemas. O que é inteligência se não saber resolver problemas? As pessoas que possuem uma boa flexibilidade mental podem capturar várias dimensões da realidade, observar diferentes pontos de vista, reconhecer relações ocultas e que permitem achar soluções para o problema. Também toleram melhor os erros, as alterações e são capazes de se colocar na situação de outras pessoas, quer dizer, têm mais empatia. A flexibilidade cognitiva, como a linguagem e as habilidades motoras, é uma capacidade que requer o uso de processos de desenvolvimento e a maturação do cérebro. E, geralmente, a flexibilidade cognitiva demora um pouquinho para amadurecer. Ela tem que ser treinada desde o nascimento, mas às vezes até os 20 anos a pessoa ainda não amadureceu a sua flexibilidade. A gente sabe que as crianças são impacientes, não gostam de variações de rotina normal, tendem a fazer birras, e todos esses comportamentos podem ser explicados por uma flexibilidade mental muito fraca, pois ainda o desenvolvimento da etapa inicial não está totalmente madura. Vamos falar um pouco sobre a rigidez cognitiva, a falta de flexibilidade cognitiva, uma flexibilidade cognitiva deficiente. Ela seria a incapacidade para a gente alterar a conduta ou até a nossa opinião quando a gente precisa alcançar um objetivo. Os adultos mais idosos, eles sofrem muitas vezes com problemas relacionados com a alteração mental e a flexibilidade cognitiva. Então, seria essa rigidez. Então, por exemplo, uma pessoa mais idosa que costuma almoçar ao meio-dia, então, se o almoço não sai exatamente naquela hora,
ele reclama, se desespera. Como assim não saiu meu almoço? Se tiver 5 minutos atrasado, aquilo é um motivo de grande impaciência para ele, que é muito diferente do jovem que almoça na hora que quer, etc. e tal. Então, ou se adapta muito bem a uma circunstância nova, né? Então, a pessoa, quando vai ficando mais idosa, ela vai perdendo essa flexibilidade. Então, vem aí a rigidez, né? A rigidez mental de comportamento. E voltando à comparação com a nossa rigidez física, quanto mais jovem a pessoa, o corpo é mais flexível, e quanto mais velho, o corpo é mais rígido. Então, quanto mais rígida estiver uma pessoa, tanto mental quanto fisicamente, mais perto da morte ela estará. Então, a gente fala até em rigidez cadavérica, né, que seria o último ponto da rigidez. O envelhecimento do cérebro implica em alterações físicas e funcionais nele e que acabam prejudicando o desempenho do processamento e a cognição do cérebro. Então, vamos treinar a nossa flexibilidade, tanto física quanto mental. Exercícios cognitivos, exercícios físicos, porque vocês já viram que quanto mais flexível e menos rígido nós estivermos, mais jovens estaremos.